Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a segunda carta de Pedro. Bora lá? Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, Pai, pela tua fidelidade, pela tua graça e pelo seu amor que é derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre nós. Louvado seja teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado pela casa, amigos. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo seu cuidado, Pai. Obrigado pelo trabalho, pelo sustento, pelo alimento que está sobre nossa mesa. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Santo, santo, santo é o teu nome. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom e o Senhor nos ouve. O Senhor é o único digno de todo louvor, de toda adoração e de toda honra e toda glória, Pai. Só ao Senhor seja dado todo louvor, toda honra e toda glória. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és Deus supremo, Criador de todas as coisas, Príncipe da paz, nosso conselheiro, aquele que veio e se entregou por nós. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos. Obrigado porque ao se entregar por nós, levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. E principalmente ressuscitou, nos mostrando que uma vida contigo nos leva a uma vida eterna ao seu lado. Obrigado, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, que nos tirou de um lamaçal e tem nos justificado e nos santificado para a honra e para a glória do teu santo nome, para que através de nossas vidas o Senhor seja louvado, o Senhor seja engrandecido. Tudo é por você. Tudo é para o Senhor. Tudo é pelo Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor. Espírito Santo, vem nesta manhã e fala aos nossos corações. Que possamos, ao fazer esse estudo, ao fazer essa leitura, que haja compreensão de tudo que o Senhor tem para nós. Que possamos compreender, Senhor, o que a tua palavra quer dizer aos nossos corações. Que possamos estar cheios, Pai, da tua presença. Que possamos ser revestidos do teu Espírito. Que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas conhecimento, sabedoria, todos os dons que o Senhor tem para nós. E nesses dias, principalmente, discernimento de espírito, para que não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra de um falso profeta ou de um falso mestre, e que possamos reconhecer o falso Cristo, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado. Te peço, Senhor, pela vida de cada um aqui, Deus. Derrama da sua graça, derrama da sua bênção, esteja derramando bênção sobre suas famílias, esteja agindo, Pai, sobre a vida de cada um aqui das suas famílias, para a honra e glória do teu santo nome. Só o Senhor conhece, Pai, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas dores e enfermidades, as nossas preocupações. Que o Senhor esteja agindo com o teu Espírito
para a honra e para a glória do teu santo nome. Derrama, Senhor, sobre nossas vidas bênçãos, conforme a tua vontade e o teu querer, e bênçãos, sonhos que vêm de ti, Pai. Bênçãos que faz com que a gente proclame o teu reino, para que o teu reino seja proclamado através de nossas vidas. Derrame, Senhor, cura, tanto física como emocional. Derrame, Senhor, o sobrenatural, Pai, para que o seu nome também seja glorificado através da cura, através da transformação, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Perdoa nossos pecados, seja conosco no restante desse dia. Nos ensina, Senhor, a guardar a nossa língua, a trabalhar sobre os nossos olhos. Nos ensina a fugir do pecado como José. E quando preciso, nos ensina a estar revestido da sua armadura para enfrentá-lo. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Guarda nossos lares, guarda nossas casas de qualquer seta e de qualquer intenção maligna, tanto de Satanás como do homem, Deus. Que o Senhor esteja nos protegendo e nos guardando com o teu espírito, com os teus anjos, Senhor. Que possamos ser luz aonde quer que estejamos, cheios do teu espírito, cheios do teu poder, cheios da tua glória, Senhor, para a honra e glória do Senhor, Pai. Nos ensina também, Pai, a perdoar as pessoas que nos perseguem, que nos causaram qualquer mal, pessoas que têm tentado nos prejudicar de alguma maneira, Pai. Nos ensina a perdoá-las, Deus. Nos ensina a ter um coração como o do Senhor, um coração perdoador, Deus. Não nos deixe, Senhor, levar mágoas, carregar essas pessoas nos nossos ombros. Que a gente aprenda, Deus, com a tua palavra. Que a gente aprenda a ser pacificadores. Que a gente aprenda a perdoar, a amar o próximo como a nós mesmos e principalmente amar o Senhor acima de todas as coisas, até das lutas e das dores, Pai. Que a gente possa aprender que quando uma pessoa nos persegue, nos machuca, nos magoa, a gente entenda que é o máximo que essa pessoa tem para dar. Te peço, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha estar despertando a tua igreja, o teu povo, principalmente a tua liderança, Pai. Que eles estejam despertando para as coisas que estão por vir, que eles estejam com os olhos abertos para os teus sinais, que a gente também, Senhor, possa estar revestido do teu Espírito, com os olhos abertos e compreendendo todos os teus sinais, que a gente possa viver como filhos maduros e experimentar o derramar do teu Espírito, Pai. Perdoa, Deus, o pecado desta nação e que haja, Senhor, um quebrantamento, uma busca, Senhor, incessante da tua presença. Que o teu povo volte os olhos ao Senhor, que o desejo de orar e de buscá-lo cresça nos corações da tua igreja, Pai. Que as pessoas entendam que sem oração não há poder. E com muita oração, a presença do Senhor e a poder vindo do teu Espírito, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, para que sejamos assim como os discípulos no livro de Atos, estarmos cheios do teu Espírito ao ponto de termos toda a ousadia e a autoridade para pregar o evangelho do teu reino, para a honra e glória do teu santo nome. Traga paz, Senhor, para Jerusalém, traga paz para o Oriente Médio, Senhor. Traga paz para este mundo, Senhor. Age com o teu poder sobrenatural sobre o Oriente Médio, Deus. Se for preciso, leve pessoas para que haja conversão daquele povo, mas também que o Senhor esteja agindo sobrenaturalmente com o teu Espírito. Que pessoas continuem tendo sonhos e revelações de que Yeshua realmente é o Messias tão aguardado, Pai, tanto ali em Jerusalém com o povo judeu, como também todo o Oriente Médio com o povo árabe, Deus.
haja transformação vinda do Senhor, para que o mundo veja que há um Deus soberano, o Deus único, o Deus criador sobre Israel, sobre todo aquele povo e sobre a tua igreja, que as pessoas possam ver, compreender e, como está no livro de Zacarias, desejar conhecer o Deus único, o Deus vivo, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço pelas nossas crianças, que o Senhor esteja agindo, movendo na vida daquelas pessoas que estão cuidando dessas crianças, também de seus professores, e que o Senhor também esteja agindo com o sobrenatural sobre estas mães que hoje têm sentido o desejo de abortar. Que esse espírito maligno caia por terra, que esse desejo, este engano caia por terra, e que sim, o amor por esta vida, que está apenas no início, seja maior do que qualquer desejo, seja maior que qualquer influência, qualquer dor, qualquer preocupação, e que este amor cresça dentro do coração dessas mães. Que assim também seja, Senhor, já com as crianças vivas, Pai. Quantas dificuldades tem nos seus lares, com os seus pais, familiares, crianças abusadas, crianças que não têm o conhecimento do Senhor, o princípio do temor, Pai. Que o Senhor esteja agindo sobrenaturalmente sobre a vida destes pais, sobre a vida destas crianças, sobre a vida de professores em escolas, que possam ver e compreender os sinais, tanto de abuso como da falta da tua palavra, Pai. Que o Senhor levante cada vez mais um exército de pessoas temente ao Senhor, dentro das escolas, dentro das instituições, para que o princípio da sua palavra seja levado a estas crianças, para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor venha, para que o teu reino venha, para que o Senhor seja louvado e engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Vanderlei. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então, a gente está estudando a segunda carta de Pedro. A gente já leu os 2 primeiros capítulos e a gente viu que a primeira carta de Pedro, ela provavelmente foi escrita já perto da sua morte. Ele provavelmente já estava ali em Roma. Alguns teólogos dizem que essa carta pode nem ter sido escrita por Pedro, e sim por algum discípulo dele, que ela pode ser, na verdade, ter um avanço, né, no sentido de quando foi escrita, da maneira que foi escrita, mas a ideia desta carta, independente de quem a escreveu, é continuar, né, se dirigindo aos cristãos, a pessoas convertidas, pessoas que já conhecem o evangelho, né? Não para novos convertidos. Então, Pedro está realmente escrevendo para as igrejas da Ásia Menor. E aí a gente tem, então, o primeiro capítulo de Pedro com a sua saudação, e ele falando sobre o divino poder que vem do Senhor e que ele nos dá esse precioso poder, essa preciosa autoridade de participarmos, então, da natureza divina do Senhor. E aí ele começa a falar algo muito parecido com o que Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E eu acho muito massa isso, e a gente precisa entender isso, que é bem interessante, está no capítulo 1, ali a partir do versículo 5, que ele fala que precisamos o quê? Empenharmos-nos, buscar, ter interesse, para que acrescente à nossa fé, que o Espírito Santo nos dá virtude. E quando a gente começa a buscar e nos empenhar em isso, a virtude nos dá conhecimento. Ao conhecimento que a gente
acrescente domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, o amor. Então, é como se fosse uma escada, é como se fosse uma cebola que você vai arrancando camadas para você adquirir outra. E ele está deixando bem claro aqui que a gente precisa buscar isso. Não é algo que vem sobrenaturalmente, é algo que depende muito da nossa busca, que a gente se empenhe a isso, né? E aí ele continua também falando que a gente precisa se empenhar ainda mais para consolidar aquilo para o que o Senhor nos chamou. E aí ele deixa bem claro que quando a gente consegue consolidar as promessas para o que o Senhor nos chamou, nós jamais tropeçaremos, nós jamais cairemos. E assim também ele deixa bem claro que a riqueza, que seremos ricamente providos pelo Senhor no seu reino. Então é o que Jesus fala, né? Fala, guardar riqueza nos céus, guardar riqueza nele, onde a traça não corrompe, onde o ferrugem não estraga. Então ele deixa bem claro que quando fazemos coisas aqui na terra, quando nos empenhamos naquilo que o Senhor nos preparou, a gente vai adquirindo e guardando riquezas para o reino, em seu reino. Já no capítulo 2, ele deixa bem claro sobre falsos profetas e falsos mestres, e como teremos muito neste tempo. Ele compara este povo como Balaão, que caminhava ali no caminho, que era um profeta que ouvia ao Senhor, que viu o anjo, mas ele trocava profecias por dinheiro. Então existe uma maneira muito fácil de você identificar um falso profeta. O falso profeta é aquele que troca profecias por dinheiro, por poder e por sexo. Então, tudo que o homem busca, e esse profeta, se você está vendo um profeta e ele está trocando isso por as, as profecias por dinheiro ou por poder. Muitas vezes você tem uma igreja gigante que está lá em busca só da sua profecia, e isso é poder. Você está exercendo poder sobre essas pessoas. E do dinheiro, do poder para levar ao sexo é muito rápido. E é muito simples, a pessoa já está sendo enganada, né? E ela, para enganar e seduzir os outros, é muito simples. E aí ele diz, então, que precisamos estar atento a esse tipo de pessoas. E a única maneira de reconhecer isso é conhecendo o verdadeiro, conhecendo a palavra. E ele continua falando sobre essas pessoas que elas são seduzidas, né, pela carne. E ele conclui algo que é bem terrível, porque ele fala que essas pessoas conheceram o caminho. São pessoas que conheceram, tiveram o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, lá no princípio. E mesmo assim, em algum momento, eles se desviaram do caminho, ou então usaram deste conhecimento, deste caminho, para manipular as pessoas. E aí Pedro deixa bem claro que era melhor que eles não tivessem conhecido a palavra, era melhor que eles não tivessem conhecido ao Senhor, porque serão julgados severamente por isso, né? Por conhecer ao Senhor e mesmo assim levar, né, a palavra de engano. E Pedro conclui falando que é como o cão que volta ao seu vômito, que é como a porca lavada que volta revolver na lama. Então ele está falando que são pessoas, não são pessoas que estão no mundo que não conhecem o Senhor. Ele está falando que o falso profeta, o falso mestre, né, são pessoas que um dia conheceram a palavra, um dia tiveram o início do primeiro amor, foram transformados pela fé, mas em algum momento, né, a gente pode chamar que veio a apostasia no coração dessas pessoas, e a ganância por alguma coisa, pelo poder, a soberba ali, fez com que essas pessoas, então, voltassem a cair, voltassem a olhar para trás e a desejar as coisas do passado. Também fala isso no capítulo 2. Então, precisamos estar
atentos para não sermos enganados por essas pessoas, porque geralmente elas falam o que agrada ao nosso coração. Essas pessoas ministram profundamente ao coração das pessoas. E quando a gente fala de apostasia dos últimos dias, geralmente é isso. É pessoas que conhecem ao Senhor e que se separou, né? A apostasia significa afastamento, separação. Então, e aí vai levando isso e vai conduzindo pessoas também a este afastamento, a essa falsa doutrina, falso evangelho, um evangelho que aqui ele fala também que as pessoas são gananciosas. Elas levam as pessoas a esse caminho por ganância própria, por benefício próprio. E aí a gente vai começar, então, o capítulo 3 e o último capítulo da carta de Pedro, da segunda carta de Pedro. Ele vai falar sobre o dia do Senhor. Então vamos lá. Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta agora é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, Pedro já está deixando bem claro no início. Isso tudo é para que vocês lembrem das coisas que foram profetizadas, as coisas que está ali no Antigo Testamento. Por isso que a mentira desse tempo, onde muita gente fala assim que agora é só o Novo Testamento, basta, que não precisamos do Antigo Testamento. Não, a Bíblia é um livro só, onde temos que compreender e estudá-la por inteiro. Então Pedro está deixando bem claro que tudo isso que ele está falando é para que você se lembre do que os profetas diziam, do que os apóstolos estão dizendo, para que vocês guardem isso. Se a gente começar a caçar dentro do Antigo Testamento, existem várias profecias sobre o dia do Senhor, sobre a volta do Senhor, sobre as coisas que já estão acontecendo. E a Bíblia ela tem algo bem interessante, que são profecias que aconteceram naquele período e que vão acontecer, que aconteceram no Antigo Testamento com aquele povo, que profecias que aconteceram no período de Jesus e profecias que vão acontecer nos últimos dias. E existem profecias que ainda não aconteceram, que ainda vão acontecer. Então precisamos olhar para o Antigo Testamento com este olhar do quê? O que ainda vai acontecer? O que os profetas disseram que ainda não aconteceu? Vou dar um exemplo. Em Atos capítulo 2, o próprio Pedro, ele fala sobre o derramar do Espírito Santo em Joel 2. Ele fala que naquele momento se cumpria o que Joel tinha profetizado. Eu vejo de duas formas o que ele fala. Realmente houve um derramar do Espírito ali, mas não completamente como Joel disse. Porque Joel disse que tanto as crianças iriam profetizar, assim como os velhos e os jovens teriam visões e sonhos. E haveria um derramar do Senhor tão grande naquele tempo, logo depois de um clamor, de uma oração, de uma transformação, que logo depois disso viria o grande e terrível dia do Senhor. Então, eu acredito que a gente vai ver aqui um termo já no capítulo 3, falando sobre últimos dias. Desde que Jesus subiu aos céus até hoje, estamos vivendo os últimos dias.
Estamos vivendo o derramar do Espírito Santo, estamos vivendo o sobrenatural, mas que algo ainda maior do que aconteceu em Atos 2 vai acontecer perto dos dias do Senhor. Então, existem dois termos que os teólogos gostam de usar, que é os últimos dias e os dias do Senhor. Os últimos dias, então, ele começa quando Jesus sobe aos céus. Ali com a subida de Jesus, naquele período da morte de Jesus e a sua subida aos céus, ali começa então os últimos dias. Desde então temos guerras, rumores de guerras, perseguições, fome, tudo que Jesus disse em Mateus 24. Só que ele também deixou bem claro que isso seria como dores de parto, que conforme estivesse chegando o dia de nascer, as dores iam aumentar. E cada vez mais, com menos espaço entre uma coisa e outra. E é o que a gente tem vivenciado nesses últimos dias. Então a gente tem desde de Jesus subir, o derramar do Espírito, então a gente já tem vivido os últimos dias. Só que a gente está chegando, eu creio, cada vez mais perto dos dias do Senhor. Que aí a gente pode dizer que seria os dias de grande tribulação, os dias das dores de parto mais intensificada. Eu creio que a gente já está entrando assim muito de cabeça na tribulação, na parte de que a igreja vai começar a ser cada vez mais perseguida. Então a gente está caminhando já ali perto da última semana de Daniel. Então esses últimos dias está cada vez mais intensificando para a volta do Messias e os sinais estão cada vez mais perto. Então Pedro está deixando bem claro para o povo daquele tempo e para nós: olhe para os profetas. Presta atenção nos profetas do passado, nos santos profetas, no que Deus fez na vida deles, no que Deus falou para eles. Eu costumo dizer assim: o que Deus já falou, ele não se repete. Então, tá lá escrito, cara, a gente tem aqui buscar. Sim, do princípio ao fim. Então, precisamos estar atento em tudo o que o Senhor diz. Quando, André, se você quiser falar, cara, pode me interromper, porque aí fica gravado, né? Porque a gente escreve, as pessoas não veem depois. Então, pode me interromper, pode comentar, porque aí todo mundo fica sabendo. Tá joia. É um pensamento, eu vejo sim, a Bíblia Sagrada, né? Ela reflete ali toda a história da humanidade, né? E o Criador já deixou justamente para nós termos aí uma bússola, né? Para entendermos o como fazer e chegar até a nossa terra prometida, né? Então, ali não é só dizeres, não, é muito além disso, né? É você ali entender que de fato, narra a história, né? Do princípio até o fim. É um manual ali do que você tem que fazer e como que você tem que proceder para chegar até o local que o Criador nos preparou. Então, é muito profundo isso, e eu concordo plenamente com vocês. Estamos entrando aí num momento bem desafiador da humanidade. Os acontecimentos dizem, né, por si só, e nós estamos, sim, com um pé aí na grande tribulação, penso eu também. Por isso que é importantíssimo a gente estar cada vez mais voltado aí a estudar as Escrituras e estar bem relacionado com o nosso Criador, né? Ter ele como um amigo, verdadeiramente vivenciar cada dia como a gente... Faz com alguém aqui do meu lado falando, tá? É a mesma coisa, ter essa intimidade, né? Como diz, intimidade. Perfeito, é isso. Sim. Vamos continuar, versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo
continua como desde o princípio da criação. Cara, nesse carnaval, a gente ouve aquela situação lá com a Baby, né? Lá junto com a Ivete Sangalo. E com isso, né, houve várias repercussões, né? E houve vários comentários. E um dos comentários que eu ouvi foi isso. Olha, cara, como a Bíblia é maravilhoso, porque ela vai nos contando e a gente vai vivendo e vendo essas coisas. E um dos comentários que eu ouvi, agora não lembro de quem, mas eu ouvi em algum canal no YouTube, a pessoa falando assim, cara, desde os meus avós, eles diziam que Jesus estava voltando e que o Apocalipse estava chegando. Disse exatamente o que está escrito aqui em Pedro. O que Pedro escreveu há quase 2000 anos atrás. Olha, vai chegar o tempo que as pessoas elas vão se entregar às suas próprias paixões. E elas vão começar a escarnecer e zombar do quê? Da palavra e do próprio Deus. E elas vão dizer, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os meus avós viviam, e eles morreram falando que o Senhor ia voltar e nada mudou, está tudo igual desde a criação. Então, o que acontece? As coisas estão acontecendo aos nossos olhos. Então, as pessoas estão escarnecendo a palavra, estão colocando a palavra de Deus em dúvida. Como a gente pode dizer, está colocando a palavra de Deus em xeque e está zombando disso, né? Como a gente viu ali com o que aconteceu no carnaval. Não interessa como e por que ela falou e como que ela falou, qual que é a ideia e pensamento dela. O negócio foi avisado. Estamos caminhando para isso. Foi correto ou não? Não sei. Deus sabe o que faz da maneira que faz. Alguém ali ele tocou. O negócio é que isso também serviu para continuar se cumprindo as profecias que foi dada. De que através disso a palavra foi escarnecida, a palavra foi zombada. E as pessoas continuam dizendo, desde os meus avós, há quanto tempo vocês ficam falando aí que Jesus está voltando e até agora nada? Porque falta da compreensão da palavra não entende que ele só não voltou por misericórdia de nós mesmos. Para que todos nós fôssemos alcançados. A gente precisa compreender, e é difícil até de compreender, mas para todas as coisas tem um plano. Tem um plano para o Senhor. Até muitas vezes uma pandemia vem para que o Senhor seja louvado e lembrado. Então precisamos estar atento no que o Senhor está fazendo, no que Ele está falando e atento aos sinais. Só que a gente não vai reconhecer nenhum sinal se a gente não estudar sobre eles. Versículo 5, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Então, Pedro está deixando bem claro que Deus fez tudo pela palavra. E a palavra que ele disse, assim como criou os céus e a terra, formando a terra através das águas, assim como que com a palavra, ele também destruiu toda a terra com águas, e assim ele tem reservado para os últimos dias, para o grande e terrível dia do Senhor, para o dia do juízo dos ímpios, tem reservado fogo e destruição. Eu tenho estudado algumas coisas e é bem interessante. Olha como é a misericórdia do Senhor. A gente tem em Apocalipse 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 selos é o início de um derramar. Então é o Cordeiro abrindo o seu testamento, né? O testamento da própria terra.
No sétimo selo se inicia então as 7 trombetas. Eu acredito que o período das 7 trombetas, se você pegar ali e colocar um pouco linearmente, a gente tem as 7 trombetas, um período ainda que o anticristo está agindo e que ele não foi totalmente revelado. Então, as 7 trombetas, ela tem um ar de misericórdia. Tipo assim, olha, eu estou derramando esse caos para que vocês ainda tenham a chance de se arrepender e voltar para mim. Então, as 7 trombetas, se você começar a prestar atenção no texto, ela é muito parecida com as 7 taças, mas ela tem esse som de misericórdia. Olha, ainda dá tempo. Eu estou causando isso, deixando isso acontecer para que você ainda se arrependa e volte para mim. Só que antes do derramar das taças, a gente começa a ver, então, o agir do anticristo e do falso profeta. Então, há a perseguição dos santos, a destruição da Babilônia. E as 7 taças estão dentro da última trombeta. Então, quando toca a última trombeta, começa o derramar das 7 taças. O derramar das 7 taças não tem mais misericórdia. Já é o derramar sobre os ímpios. Você percebe que a força e a cólera das taças é muito maior do que o das trombetas. E então é nesse período que tem a volta do Messias também para tomar posse e destruir todas as coisas. Então, o dia mais aguardado do juízo final, eu gosto quando os profetas, quando a gente lê, eu citei mesmo Joel 2, ele fala assim que virá então o grande e terrível dia do Senhor. Ele é grande para aqueles que o servem, porque será um dia maravilhoso, um dia de paz, um dia onde todas as nossas dores acabarão, onde a gente vai ver o nosso mestre vindo, seremos assim arrebatados. De qualquer forma, seremos arrebatados, por quê? Porque os mortos ressuscitarão primeiro e serão arrebatados, então todos nós seremos arrebatados. E ali, num piscar de olho, teremos nosso corpo glorificado e veremos com ele. Então, para nós, servos do Senhor, será um grande e maravilhoso dia. Para os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor e não creem nele, será terrível. Será dias de muita dor, morte e perseguição. Então, esse será o dia, o grande dia do juízo do Senhor, que Pedro está deixando bem claro aqui. Versículo 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em se cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa demora não tem a ver com o Senhor, o Senhor está demorando, tá? Não. Tem a ver com a sua misericórdia, com a sua paciência, com o seu amor por nós. Só que tem um detalhe que a gente não percebe. Lá em Gênesis, quando Adão come do fruto, que o Senhor fala para ele não comer, sabendo que ele ia comer, porque a palavra que está na Bíblia é no dia que comeres, então, tipo, não é se você comer, não, mas no dia que você comer, você vai morrer. Então, um dia você vai comer. Tá ali para isso. E você vai morrer. Nesse mesmo dia, você vai morrer. Aí a gente fala assim, cara, mas Adão não morreu. Quando o Adão come do fruto, há a morte espiritual, né? Há um rompimento com o Espírito de Deus e Adão. Adão, então, ele é expulso do jardim e vive agora essa carne que a gente vive. Acredito de maneira diferente, mas uma das coisas que Adão perde ao sair do jardim é o fruto da árvore da vida. E é muito interessante que o Senhor falou que para ele, nesse dia, morrerá. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Adão não completou 1000 anos.
Ninguém completou 1000 anos. Nenhum homem completou 1000 anos. Todos morreram no dia que o Senhor falou que ia morrer. Nenhum homem passou de um dia, né? Colocando assim, nesses 1000 anos. O que chegou mais perto foi 965, eu acho, alguma coisa assim, 69. Então, Adão, realmente, o que Deus prometeu não aconteceu. Aí a gente sabe que a Bíblia é cheia de números, correto? E o Senhor deixa bem claro. Então, se a gente pegar ali, Gênesis capítulo 1, versículo 1, em hebraico, tá? Não contei ela em português, mas em hebraico existem ali 7 palavras. Em hebraico é exatamente 7 palavras. No início, Deus criou os céus e a terra. Bereshit, por aí vai. Então, aí a gente vê Deus criando o quê? A terra em 6 dias e no 7º descansando. A gente tem as semanas de Daniel sendo 70 semanas e uma semana de 7 anos, número 7 de novo, 7 trombetas, 7 selos. Então, tudo tem muitos símbolos. O calendário hebraico, ele tem 6.000 anos. Porque o hebreu, ele acredita que são, como Deus prometeu para eles, né? 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Então, quando a gente pega Pedro falando aqui que um dia para o Senhor é como 1000 anos, então a gente tem 1000 anos como um dia. E Deus sempre falou 6 dias e no 7º descanso. Então, entendendo o simbolismo, né? Isso é uma interpretação, isso não está claro na Bíblia, mas a gente pode dizer, então, que a gente terá 6.000 anos de trabalho, vamos colocar dessa forma, onde a humanidade vai buscar o Senhor e se arrepender e tal. A gente tem uma média de 2.000 anos até Abraão, mais 2.000 anos até Jesus, e agora a gente já está indo para 2.000 anos depois de Jesus. Então a gente está caminhando para o 7º milênio. E aí, como faz essa conta, Éder? Se você pegar a Bíblia e começar a fazer conta, você vai chegar a um número. Os judeus fizeram uma mudança num calendário aí de um cara, porque quando ele foi ler o livro de Daniel, ele entendeu que a profecia de Daniel batia em Jesus. A profecia das 69 semanas de Daniel dava exatamente no ano que Jesus morreu. Então ali se cumpriu em Jesus a profecia de Daniel. E esse rabino, para não aceitar isso, ele tirou da história do povo persa 200 anos. Porque em 200 anos ele ia jogar essa profecia de Daniel no período que ele estava. No período que ele estava havendo grande perseguição e havia um outro rabino se levantando como o Messias. E ele queria trazer esse cara como o Messias. Isso é história, só procurar. E aí ele fez essa mudança no calendário. E o judeu, ele tem na sua mente que quando um rabino ou um concílio de rabinos concordam com algo, aquilo é verdade. Então, a partir desse cara, foi construído esse calendário. Então, nós temos hoje, no calendário judaico, nós estamos no ano 5.700 e alguma coisa, quase 5.800. Tecnicamente, então, faltaria esses 200... nas contas ali, são 236 anos que faltam, mais ou menos. Nessa base aí. Trazendo a linha para hoje, fazendo essa conta, acrescentando esses anos que faltam com as contas da história, nós estaríamos agora no ano de 5.999. E que agora, neste ano de 2024, lembrando que o calendário que o judeu muda de ano em setembro, né? Então, em setembro, estaríamos entrando no 7º milênio, no ano 6.000.
E aí, quando a gente fala assim, que Pedro fala, né, que para Deus 1 ano é como 1000 anos, você começa a ver essas coisas e começa a pensar. No calendário mundi, que é como eles chamam, que é o calendário do mundo, que eles fazem a conta desde a criação de Adão. Se a gente pegar esses erros que houve na conta, a gente está chegando perto do 7º milênio. E aí, quando a gente avança lá para Apocalipse, a gente tem, então, João falando sobre 1 milênio. Então, a gente tem 6 milênios de luta e perseguição, de trabalho, e o 7º seria o descanso. E o 7º seria esse milênio com Cristo, que seria o descanso. Aí existem milênio literal, histórico, dispensacionalista, existe aqueles que é amilenista, mas não vou entrar nessa história. Mas entrar no que o Senhor está muito próximo. Não sei, não cabe a mim falar, então quer dizer, Éder, que este ano começa a grande tribulação. Não sei. O Senhor sabe. Mas os sinais estão muito evidentes e a gente tem que viver um dia após o outro, nos preparando e buscando ao Senhor. Porque, como eu já disse, pode não ser, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 7, daqui 20, eu não sei. Mas para mim pode ser amanhã, entende? Então eu preciso buscar o Senhor todos os dias com toda a minha força para que quando Ele voltar, se eu for arrebatado em vida, ou se eu for arrebatado depois de ser ressuscitado, Ele me encontre preparado e pronto para isso. Então, precisamos estar sempre atento aos sinais. E cada vez mais os sinais vai mostrando que estamos cada vez mais próximos. Se você procurar no YouTube, vai haver uma divergência desse calendário de 7 a 10 anos. Então, tem uns que dizem que realmente já estamos nesse período de 999, e tem uns que falam que falta 7 anos, que falta 10 anos para isso. Mas isso significa, querendo ou não, está muito próximo. E não é esses 200 anos que os judeus ainda acham que falta para o 7º milênio. Eu não acredito de verdade que a humanidade aguenta mais 200 anos. Eu acho que estamos num caos tão grande, num ponto tão grande da humanidade que não aguenta mais nem 100 anos antes que entre em colapso, né? Na verdade, já estamos quase entrando em colapso, né? Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há, será desnudada. Isso aqui é bem interessante, quando ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão. Estou te avisando que o ladrão vai invadir sua casa. O que você faz? Você se prepara. Você fica de guarda. Você fica vigilante para quando o ladrão vier. Esse versículo muitas vezes é muito mal interpretado, não só esse, mas como está em Tessalonicenses e em outros lugares, como a profecia do próprio... profecia não, sumiu a palavra. Quando Jesus fala na parábola dele sobre isso também, o que é esse ladrão que a gente tem que ficar atento? Quando você está vigilante, sabendo que um ladrão vem, você está atento. Quando o ladrão vir, você verá, correto? Quando ele diz que o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, significa que vem, e o ladrão ele vem sem aviso. Então, quem está vigilante, atento, se o ladrão chegar, você percebe. Mas e quem não está? E assim ele é roubado. Então, Pedro está deixando bem claro, e Paulo deixa isso claro em Tessalonicenses, Jesus deixa isso claro na sua parábola, que o Senhor virá como um ladrão para os ímpios. Por que, Éder? Porque eu tenho essa visão. Pode ter outros tipos de interpretação. Porque o ladrão ele pega aqueles que não estão preparados, aqueles que não estão vigilantes. Então ele está deixando bem claro aqui. Então, quando a gente lê lá em Mateus 24, que Jesus fala que eles estavam
casando-se, dando-se em casamento, bebendo e comendo. Então, eles estavam vivendo a sua vida despreocupado com a volta do Senhor. E quando o Senhor vir, para eles vai ser como se fosse uma surpresa. Então, quando você não está vigilante da sua casa e o ladrão invade para isso, para você é algo surpreendente. Você não estava esperando por isso. Mas aqui ele está deixando bem claro, o Senhor vai voltar. E lá em Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre isso, ele conclui, as pessoas leem um versículo e não lê todo o contexto, mas ele conclui, ele fala assim, mas vocês que conhecem a palavra não serão surpreendidos por isso, porque vocês estarão vigilantes e atentos aos sinais. Então, precisamos estar atentos, que haverá grandes sinais. E quando o dia do Senhor voltar, cara, se você ler lá Mateus 24, se você ler Apocalipse, fala que a volta do Senhor, uma vez eu perguntei para Márcia, como que você imagina Jesus voltando? Né? Ela falou assim, da mesma maneira que ele foi. Porque em Atos fala que os anjos falam, da mesmo jeito que vocês estão vendo ele ir, assim ele voltará. Mas o que os anjos disse ali é que ele voltará sobre as nuvens. Mas não será do mesmo jeito. Porque tanto em Mateus 24 como em Apocalipse fala que o poder será tão grande que o sol e a lua se esconderão, que as estrelas sumirão. Ele fala assim que o céu vai ser como um rolo. Sabe quando você começa a enrolar um cartaz para se esconder? Ele dá esse exemplo, que o céu será como um rolo, ele desaparecerá. E quando eu estava dando estudo sobre escatologia, cara, me veio muito claro a visão, quando eu estava lendo Mateus 24, ali no final, versículo 30, 31, que quando Jesus está vindo, porque ali em Mateus 24 fala assim que Jesus vem com todo o seu poder e toda a sua glória, com todo o seu exército de anjos. Naquela hora, a minha visão foi, o espiritual invadindo o natural. É o sobrenatural, né, que a gente não tem tanta experiência, invadindo o mundo real que a gente conhece hoje. E se a gente trazer em linhas assim, na verdade é o mundo real invadindo o nosso mundo pequenininho, né? Então você imagina, cara, Jesus vindo com todo o seu poder e glória, rasgando o céu, mostrando para nós o sobrenatural, o mundo espiritual, Jesus e todos os seus anjos com um exército vindo sobre a terra. Cara, vai ser uma visão incrível. Então não é. E outra, lembra-se, catástrofes já vai ter acontecido muito, a gente vai estar em muita guerra, muita perseguição. Então não vai ser aquele céu azul lindo que Jesus subiu. Vai ser um céu caótico. Lembra-se que o sol vai estar se aquecendo muito mais, da humanidade ter úlcera na pele. Meteoros vai ter acertado a Terra, vai estar um caos. E se você pegar a palavra, fala também que ele virá à noite. Geralmente a vinda do Senhor, lembra do noivo? Geralmente é na virada da noite. Então, o que a noite muitas vezes pode significar? Significa caos. Então, que a gente esteja atento, e Pedro está deixando bem claro aqui, cara, que tudo vai se desmanchar. Versículo 11. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como assim, Éder? Precisamos viver, então, de maneira piedosa, esperando. O que a gente não tem hoje? Você não percebe mais nas pregações das igrejas sobre a vinda de Cristo. Você percebe que as igrejas estão preocupadas em pregar a cruz. Não estou falando que isso é errado, tá? Mas é que eu costumo chamar isso de evangelho pela metade. Eles pregam sobre a cruz, pregam sobre o amor, pregam sobre o arrependimento. Tá, e aí? Não, porque Jesus vai voltar. Como? Quando? Por quê? Quais são os sinais? O que vai acontecer antes?
O que preciso fazer para a sua volta? Então, Pedro está deixando bem claro aqui, cara, você precisa viver uma vida de santidade, uma vida piedosa, que é amar o próximo, e esperar o dia do Senhor. E não só esperar, apressar a sua vinda. Como que eu apresso a vinda do Senhor? A gente não tem lá em Mateus 24 que ele fala assim, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então eu voltarei? Se o evangelho do reino não é pregado, a gente tarda a volta do mestre. Só que a nossa incapacidade é tão grande que o Senhor começa a agir sobrenaturalmente. Então o Espírito Santo começa a agir, começa a se revelar através de sonhos e visões. Então a gente tem um site aí onde mostra o povo islâmico se convertendo através de sonhos. Através do sonho, Jesus vai lá e fala com o cara e o cara se converte. Então precisamos ter o quê? Uma vida de maneira santa, entendendo que Jesus vai voltar. E ele fala aqui, visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que você seja? Como ele vai te encontrar quando ele voltar? Como será a sua apresentação quando ele voltar? Ele vai te encontrar santo buscando ele ou vai te encontrar como os outros? Então precisamos também meditar sobre isso. Então por isso que ele fala, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, mesmo no meio de tanto caos, precisamos lembrar da sua promessa. Precisamos lembrar de que ele nos guardará e que haverá novos céus e uma nova terra, e aonde a sua justiça reinará, onde não haverá mais dor, nem morte, nem pecado, nem perseguição, nem nada disso. Eu acredito que esse novo céu e essa nova terra, tanto Pedro fala, como João fala, é onde a gente habita, mas totalmente restaurado, como era na época do Éden. Continuando, 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se em serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha quão pesado é isso. Então, enquanto vocês esperam, olha Pedro de novo usando a mesma palavra, empenham-se, dedicam-se, se esforcem, façam o possível para serem encontrados em paz, imaculados e inculpáveis. Isso é buscando santidade, é buscando ao Senhor. É aquele negócio, não importa se vamos ser arrebatados antes, depois da tribulação, no meio, o negócio é como você vai ser encontrado quando isso acontecer. Lógico, eu tenho um pensamento assim, precisamos sempre estar pronto para o pior. Então precisamos estar pronto para sermos arrebatados depois da grande tribulação. Então, para isso, é como soldado pronto para a guerra. Mas, se formos arrebatados antes ou no meio, louvado seja o Senhor, escapamos de tudo isso. Mas, de todo jeito, ele nos encontrou prontos e fazendo o que precisa ser feito. Versículo 15. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Olha que maravilhoso que é isso. A paciência, então, todo esse tempo que a gente tem esperado no nosso Senhor significa salvação. A volta do Senhor tem se demorado, como vamos dizer assim, né? Para quê? Para que haja mais salvação. Como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com sabedoria de que Deus lhe deu.
Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto, sobre a volta de Cristo. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para que para a própria destruição deles. Então Pedro está falando, cara, isso é muito massa. Paulo, nas suas pregações às igrejas, eu acredito que a mensagem dele era: Jesus vai voltar. E ele vai voltar assim, assim, assim. Vai ser terrível, vocês precisam se preparar. Mas, como ele diz em Tessalonicenses, vocês que estão guardados pelo Senhor, não se preocupem, porque Deus é com vocês. Deus os guardará até o final. E aqui a gente vê Pedro falando a mesma coisa e ele citando Paulo. E ele deixa bem claro que algumas coisas que Paulo fala, são difíceis de entender. E aí, quando a gente vai lá em Hebreus, que a gente não sabe quem foi o autor de Hebreus, mas Hebreus fala assim, que, cara, eu queria muito dizer para vocês coisas difíceis, mas vocês ainda vivem o princípio, vocês ainda tomam leitinho, e eu preciso da coisa sólida para vocês. Então, muitas vezes, o que acontece? Paulo derrama coisas sólidas sobre a igreja, só que a gente tem uma geração que só toma leitinho. E aí o que acontece? Não compreende as coisas que estão escritas. Você já ouviu assim? Eu não leio a Bíblia porque é muito difícil de entender. São pessoas que ainda estão tomando leitinho. São pessoas que não têm maturidade espiritual. São pessoas que não entendem que para você ler a Bíblia não resolve em nada. É coisa para novo convertido mesmo. Eu vou ler a Bíblia, então vai, leia a Bíblia. Agora, quando você fala assim, não, vou estudar, é você pegar versículo por versículo, como a gente está fazendo, e tentar entender o que ele está falando. Então, as pessoas que não entendem a palavra, elas são ignorantes e instáveis. Vai com Deus, amada. Então, ela distorce a palavra. E quando ela distorce as escrituras, é para a destruição delas mesmas. Olha o sentido disso. Finalizando, portanto, amados, versículo 17. Sabendo disso, guardem em si, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e caiam. Então, Pedro está deixando bem claro, velho, se guarda, se proteja, se cuide, estude a palavra, estude as escrituras para que você não seja enganado, para que você não seja levado pelos erros dessas pessoas. É o que a gente chama de ser enganado por ventos de doutrina, né? O que é o que vai acontecer muito nos últimos dias. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Pedro está deixando bem claro, cresçam, não é só aceitar Jesus, fazer uma oração, acabou. Não, você precisa crescer no conhecimento, você precisa crescer na graça, você precisa ter intimidade com Ele, senão você vai ser só mais um na história. Você só vai ser mais um que, conhecendo a palavra, se desviou dela. A hora que a grande apostasia chegar, você vai ser levado por ela. Então precisa se crescer no Senhor. Precisa crescer em graça e em conhecimento. Não adianta nada você ser aquele cara espiritual e tal, ele ora, ele vai na igreja, ele faz ações sociais, ele faz isso, faz aquilo, mas o seu conhecimento bíblico é mínimo. Não há conhecimento. Entende o quanto isso é perigoso? O quanto isso não faz parte, não completa a essência do Senhor? Finalizando, a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, assim, a gente conclui a carta de Pedro, a gente conclui esse final com Pedro deixando bem claro que precisamos estar preparados para a volta do Senhor.
e que hoje nós vivemos cada dia mais perto da volta do Senhor. E lembrando que parece que para Pedro aqui, parece, pô, mas ele está anunciando isso, mas já se for 2000 anos. Lembrando que as pessoas que leram essa carta já estão na volta do Senhor. Precisamos entender que essa nossa vida curta, essa nossa vida minúscula, ela é para adorar ao Senhor e servir ao Senhor e escolher ao Senhor. E aqueles que a gente fala assim, pô, mas há 2000 anos Pedro enganou esse povo falando que ele ia voltar. Não, ele voltou para eles. Para aqueles que o serviram e para aqueles que amou a Cristo Jesus. Fechou, gente? Mais alguma coisa? Comentário? Bom, Só um comentário, né? Ali quando ele fala apressando a volta do Senhor, né? E eu concordo que essa questão de apressar é que nós também devemos fazer a nossa parte, mas isso não depende, porque o Senhor, ele é soberano e ele o fará no seu tempo. Então, não somos nós, vamos dizer assim, que freamos ou aceleramos, mas é o sentimento nosso, de cada um, vamos dizer assim, daquilo que é necessário ser feito, né? Ou seja, de levar o evangelho ao máximo de pessoas que você puder. Mas tem uma questão que é a questão que acho que aí é que é o cerne, vamos dizer assim, da questão, que é da pessoa, do cristão, por exemplo, não desejar a vinda de Jesus no seu tempo. Ah, não, deixa para daqui 100 anos, deixa eu viver essa vida e daqui 100 anos. Mas se você tem esse pensamento, você não está apressando a vinda do Senhor, entende? Você não deseja. Então, até ontem, a gente estava conversando. Primeiro, né? Deixa eu casar, deixa meu filho crescer, se formar, eu quero ver minha família. Ontem pela manhã a gente estava conversando e o calor tem estado assim, naqueles níveis, né? E aí eu lembrei daquela fala que nós tivemos nesse grupo, inclusive, falando, né? Olha, tá escrito que os dias serão ainda mais quentes. Então, e nós, cristãos, nós não devemos reclamar disso, porque isso é o que o Senhor está falando que vai acontecer. Pelo contrário, nós devemos desejar isso, porque para que o Senhor venha, isso tem que acontecer, percebe? Interessante, né? E muitas vezes a gente fica falando, até em oração, ó Senhor, né? Podia mudar, a temperatura podia cair, podia melhorar. Você tem que pedir oração para o Senhor te dar força para suportar aquilo que está por vir. Né? Então, assim, é interessante essa passagem que ele coloca aqui, apressando a vinda do Senhor. Temos que trabalhar para demonstrar o quanto nós queremos, independente se isso vai ser fator ou não de vinda, porque senão aí ninguém faria mais nada para que ele não venha, mas ele virá, porque a vontade é dele, ele é soberano. Mas além desse trabalhar, e também tem que ter o querer, é aquele sentimento assim, glória a Deus, porque ele está voltando. E Mas, nós... interessante aqui, você falando isso aí, Diego, bem lembrar desse capítulo 3 aqui, o final de Pedro 2 Pedro, né, no caso, essa carta dele aqui, ó, lembra bem lá que promessa que ele fez para Noé, né, que ele não acabaria mais com o mundo, com a terra em água. E aqui fala, ó, tá escrito, e a profecia e a promessa de Deus, ó, que tá preparado para fogo, ó. Por isso que tá se cumprindo. O fogo tá aqui cada dia. Parece que você tá dentro de um forno, rapaz. Você entra debaixo da sombra, você tá na fornalha lá, entrando na fornalha. Tem que suportar mesmo, é que você falou. Se mas tá serão escrito piores. aqui, nós temos que estar preparados para aguentar. Se a gente já está achando Não é ruim, mais com vai ser água. pior. Uhum. Tá achando ruim, vai ser pior, porque em Apocalipse fala que o calor causará úlceras.
Então, isso que vocês estão falando, cara, é bem interessante, algo assim. Pela igreja não ensinar mais sobre a volta do Messias, há esse pensamento. Não, volta depois. Não, não vai ser na minha geração, vai ser na próxima. Não, vai ser daqui. Não, pode talvez ser na geração dos meus netos. Cara, tenho que viver acreditando que vai ser na minha. Quando você começa a estudar um pouco de escatologia, você começa a ver que, na verdade, velho, tá mais perto do que a gente imagina. Tá mais próximo do que a gente imagina. E que coisa, né? Desejar isso na conjuntura atual de mundo em que nós vivemos, vendo as coisas que estão acontecendo, é uma coisa assim maluca de se pensar. Porque, sinceramente, é como a gente fala, daqui para frente é só para trás. É só para trás. O negócio está desandando. É uma coisa maluca que você está vendo, e olha que a gente não chegou nem num pedacinho dos absurdos que ainda a gente vai ver. Então, temos que desejar a vinda de Jesus. Sim. Eu também penso, assim, irmãos, que quando a gente tem aquela consciência, né? Toma aquela consciência que aqui não é a nossa pátria, né? Nossa pátria é no reino. Então você acaba desejando cada vez mais que ocorra que o Messias volte mesmo, né? Para a gente estar em casa, né? Sobre isso, estar em casa. E sobre os últimos acontecimentos, pode perceber, lá em Noé, aí é um assunto mais profundo, aí depois eu deixo para o Éder, de repente, um outro estudo, enfim. Eles mexiam muito ali com a genética, mexiam muito com as coisas que o Criador formou, né? O homem, e por aí vai. E hoje a gente vê muito isso, né? Muito isso é na alimentação, enfim, em seres vivos. E o Criador, ele tem um certo cuidado pelo que ele criou, né? Então, ele não suporta ver a mudança na genética, entendeu onde eu quero chegar? Então, estamos em dias bem desafiadores mesmo, e bem-aventurado aquele que se agarrar no Messias, no Criador, e lutar pelo reino. Isso aí. Não, e a gente vive essa falta de conhecimento escatológico, essa falta do conhecimento bíblico, faz isso com as pessoas. Elas não desejam a volta de Cristo. Elas não sabem nem como será. Elas não estão atentas, por exemplo, se você ficar atento, é bem provável que até o final deste ano a gente não tenha mais papel moeda. E isso é um sinal, cara, muito claro de um governo totalitário. Uhum, sim. E aí a gente está caminhando aí para um caos de uma guerra. E aí quando você começa a pensar e estudar, a gente precisa entender o quê? Que o anticristo ele não vai surgir como se declarando Messias. Quando você lê Daniel e quando você lê Apocalipse e juntando os dois, você percebe que haverá um governo com 10 líderes, com 10 poderes, que vai trazer uma paz. E o que a gente está vendo hoje? Países se juntando para causar. Só que para ter paz precisa ter o que antes? Se já está em paz, não tem como ter paz. Então precisa haver caos. Precisa haver guerra para haver paz. E aí, vindo a guerra, vindo a paz, vindo um governo, a gente já está vendo as moedas sendo totalmente tirada. E este governo, para ter autoridade, para criar a paz, ele precisa ter controle sobre financeiro. Começa por aí. E aí, quando a gente vê em Apocalipse sobre a marca da besta, que vai te proibir de comer de comprar e vender, isso tem a ver também com o governo financeiro, governo econômico. Então não é só guerra, cara, é todo um sistema se movendo, caminhando para isso. Quando você vê esse projeto da ONU de 2030, cidades sustentáveis, cara, você começa a olhar essas coisas, você fala, cara, e aí você começa a ver o que junto com todas essas coisas que parecem ser boas, a Terra clamando. A Terra clama pela volta do Messias. E aí você começa a ver terremotos, você começa a ver tempestades, e você começa a ver que Daniel fala que a ciência chegaria ao ponto que o homem causaria essas coisas.
eu não tenho dúvida de que muitas dessas coisas é causada pelo próprio homem. Não sei nem se esse negócio vai subir para o YouTube. Mas tem muita coisa que eu acredito que é o próprio homem que causa, cara. Para quê? Para enganar a humanidade. A gente tinha, vocês vão lembrar, há 20 anos atrás, falando sobre o aquecimento global, já há 20 anos atrás. E do nada parou de se falar. Perceberam? Que do nada parou de se falar? É como se perceberam que não era o tempo ainda. Aí agora voltou-se a falar de aquecimento global. Por quê? Porque é estratégia para você implantar as coisas. Se eu falo que o mundo está em caos e precisa de um governo único, todo mundo vai aceitar. Por quê? Porque o mundo está em caos e precisa de um governo único. Entende como as coisas vão caminhando para o fim? Só que isso tudo, cara, é maravilhoso porque está tudo escrito na Bíblia. Eu sigo um cara chamado Rafael Bittencourt, ele fala assim, a gente está vivendo a Bíblia em 3D. E é assustador, é maravilhoso, é incrível, tudo é uma junção de sentimentos, tudo ao mesmo tempo. Mas olha só que interessante, você até falou, hoje em dia as igrejas elas têm evitado mesmo ao máximo tratar de escatologia, de falar sobre escatologia, não querem nem falar sobre o livro de Apocalipse e tudo mais. Então nós temos cada vez menos cristãos preparados para vamos dizer assim, preparado para o que há de vir, né? Independente se será no tempo dele ou não, mas não tem a mentalidade ou esse entendimento. Então, lembre que na Bíblia fala, cuidado para não serem enganados. E aí nós temos a igreja que não fala sobre o fim dos tempos. E aí nós estamos chegando num tempo onde tudo precisa se direcionar para caos e guerra, para que se levante aquele que vai anunciar a paz, né? E aí, para esses, o sentimento de paz vai ser assim, nossa, que bênção. E para aqueles cristãos que estudam, fala assim, começou, glória a Deus, porque ele virá. É diferente o sentimento, percebe? Muito interessante isso. Então, olha como a Bíblia é maravilhosa, porque ela fala, olha, tome cuidado para não serem enganados. E as coisas estão caminhando para isso daí. A gente tem que estar atento, estudando, e não arredando o pé do estudo e se aprofundando. Por isso, eu também penso da importância de nós não nos atentarmos, né, eu penso dessa forma, a uma placa de igreja, a uma instituição. Eu mesmo já frequentei por muitos anos uma instituição, tenho um respeito, um carinho, mas depois que eu entendi, o assunto é muito amplo, mas que há toda uma influência do que governa, né, do que governa esse mundo espiritual para que haja deturpação e tudo mais. E essa influência está, né, na política, está no entretenimento, está na mídia, está, enfim, está inclusive na religiosidade também, para pôr uma venda e as pessoas não entenderem a verdade. Então, por isso que temos que tomar esse cuidado, né, inclusive nos templos, porque há sim uma como que eu vou dizer, eles querem ocultar para você não saber da verdade e você não ser salvo, né? Tem que tomar esse cuidado. André, você vai em algum templo? De vez em quando eu vou num templo que eu gosto, mas ali eu consigo filtrar o que vem do Criador e o que não é do Criador, entendeu? Então hoje a gente tem que ter esse filtro, tá certo? Estou dizendo para a gente não ir num templo, não é isso. Se for, fica de olho aberto, pô, isso aqui, ok, isso é do Criador, não, isso aqui é de influência maligna. É sobre isso, é isso que nós estamos vivendo hoje. Tá? Mas isso é a essência, né? Sem conhecimento você não consegue fazer esse filtro. E só que também nessa mesma linha há um engano de que então não vou mais na igreja. Isso é errado também, porque isso é antibíblico. Porque aí você não está vivendo em comunhão, não está vivendo em comunidade. A Bíblia fala para não fazer isso. Mas a Bíblia fala também para sermos como os bereanos, que Paulo pregava, eles iam lá na palavra ver se o que ele estava pregando estava correto. Então precisamos o quê? Conhecer a palavra para não sermos enganados. Mas então que igreja que eu vou? Aquela que usa a Bíblia para pregar.
Simples. Não se prenda à placa nem à instituição, mas encontre um lugar onde pregue sobre família, onde pregue a palavra, onde ensine sobre a palavra. Então temos que ficar atento às instituições, mas não significa que não devemos participar, porque somos corpo e é juntos com esse corpo que vamos vencer uma batalha. E esqueci o que eu ia falar. Vamos encerrar. Só para encerrar, né, aquela fala, em qual igreja que eu vou? Aqui é perto da minha casa? Aí fala assim, não, vai naquela que está perto da Bíblia, aquela que ela é a Bíblia, aquela que prega a Bíblia, né? Lembrei que Pode falar. Lembrei o que eu ia falar. Vocês conhecem a parábola das 10 virgens, né? Não preciso explicar a parábola. E esses dias eu ouvi uma mensagem do Ângelo Basso, cara. Ele falou assim, não conhecer escatologia, não se preparar para o fim dos tempos, é como as 5 virgens insensatas que não têm azeite para o fim dos dias. Então, se você não conhece, não sabe como será o fim dos dias, é a mesma coisa de você não ter azeite para quando o noivo chegar. Você não estará preparado para ele. E aí, se você deixar para comprar azeite quando ele voltar, dançou. Entendeu? Vai ficar para o lado de fora. Então, lembrando que na parábola ali, todas foram convidadas, todas estavam preparadas, todas iam para a festa do noivo. Mas aquelas que estavam sempre atentas e preparadas para tudo, entraram na festa. As outras que ficavam naquele, vou colocar assim, na superficialidade, no evangelho superficial e tal, não importa, o importante é que ele vai voltar. Essas não estavam prontas para quando ele voltou. E ficaram para trás, não entraram na festa. Se elas foram salvas ou não, eu não vou entrar nesse mérito, mas da bodas do Cordeiro ela não participou. Então precisamos estar atentos a isso. Estudar a Bíblia e estar preparado para a volta do Mestre é o mesmo de que você ter azeite extra para quando ele voltar. E diz uma parte, né, rapidinho para finalizar a minha parte, que diz, o meu povo, ele sofre, né, algo assim, por falta de conhecimento, né, padece. Então, a pessoa que não buscar, não ter um conhecimento do que de fato acontece, ele acaba padecendo, sendo muito enganado, até mesmo por instituições e política, entretenimento e por aí vai. Então, o conhecimento hoje é tudo. Isso aí. Eu gosto muito dessa parte, porque é assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Mas eles também não buscam a verdade, porque é a verdade que liberta, né? E a verdade é o próprio Cristo. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o povo padece por falta de conhecimento. Então, como que eu vou conhecer a verdade se eu não busco conhecê-la? Fechou? Vamos estar orando para a gente encerrar? Diego, pode orar para a gente, por favor? Amém. Sim, vamos orar. Senhor Deus, ó Pai amado, mais uma vez agradecemos a Ti, ó Pai, por esta manhã, esta oportunidade, ó Pai, de iniciarmos esse dia debruçado sobre a Tua palavra, não apenas com a finalidade de lermos simplesmente, e sim, ó Pai, de estudarmos, destrincharmos, de buscarmos na Tua palavra aquilo que o Senhor tanto quer dizer aos nossos corações e às nossas mentes, ó Pai. Somos gratos por este grupo, gratos porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos encorajado a participar cada vez mais dessas leituras, desses estudos, ó Pai. Clamamos a Ti que com seu Santo Espírito continue derramando sobre nós o discernimento necessário, ó Pai, para os tempos e as coisas que virão no futuro. Que nós possamos ser usados, ó Pai, para levar do Teu Evangelho, para falar da Tua volta, ó Pai. Usa-nos como ferramenta, esse é o nosso desejo, ó Pai.
queremos pedir pelas nossas famílias, que o Senhor também esteja fortalecendo cada membro da nossa família e esteja completando a tua boa obra, ó Pai, no nosso lar. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu único Salvador, que o Senhor esteja levantando pessoas ou nos capacitando ou criando situações para que possamos falar e para que eles aceitem Jesus Cristo, ó Pai, como único e suficiente Salvador. Queremos clamar também por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, estão doentes, ó Pai, que o Senhor esteja visitando, ó Pai, neste momento. Esteja levando o conforto, o consolo também a seus familiares, enfim, esteja, ó Pai, com os seus. Paizinho, queremos lembrar de todos aqueles que estão passando por guerras, esteja, ó Pai, com teu povo que está espalhado por todo este mundo, ó Pai, esteja fortalecendo, esteja encorajando, ó Pai, a desejar o retorno do teu filho, ó Pai. Não permita que sejamos crentes mornos, que sejamos crentes domingueiro, que o Senhor transforme os nossos corações e as nossas mentes, para que busquemos e desejamos cada vez mais a volta do seu Filho amado, para que sim, a sua Escritura se complete, para que ele retorne em honra e glória em toda majestade. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, ó Pai, se conosco no dia de hoje, e que tudo que fizermos seja para a honra e glória do seu nome. É assim que nós oramos e agradecemos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza as cartas de Pedro com essa palavra impressionante sobre o dia do Senhor, sobre a volta do Messias, como precisamos desejar isso de todo o nosso coração e como precisamos compreender como isso será. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida excepcional e que cada vez mais você tenha mais sede da palavra de Deus.